Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ela é escritora, poeta e idealizadora do Ocupa Pelô Literário, um movimento de ocupação e resistência literária que recentemente, agora, nesse segundo fim de semana de agosto, celebrou a arte e a literatura baiana no coração do Centro Histórico de Salvador. Com uma programação rica e super diversificada, com direito a saraus, recitais, bate-papo com escritores, também show da Raulzito Cover Band, um evento que trouxe novas cores e sons para o Pelourinho. É com muita honra que a gente recebe Palmira Heine conosco aqui. Um prazer recebê-la mesmo. Seja bem-vinda. Um grande prazer, Jefferson. Agradeço muito por estar aqui conversando nesse bate-papo maravilhoso. Ocupa Pelô Literário é um movimento de resistência, de ocupação e que ocorreu paralelamente à Flipelô, que é a festa literária internacional do Pelourinho, ou do Pelô, agora em sua 8ª edição. Por quê? Por que não fez parte da Flipelô? É um espaço para mostrar que, olha, a gente é independente, por isso temos o nosso próprio espaço, algo mais ou menos assim, Palmira? Exatamente. Nós temos uma grande produção literária na Bahia, de autores independentes, né, que estão produzindo literatura, cultura e que precisam de um espaço para mostrar a sua produção. Muitas vezes, no entanto, as feiras literárias não conseguem abranger toda essa produção, que é diversificada, né, e é muito grande. Então, eu tive a ideia, né, de realizar um movimento de ocupação, né, e é uma ocupação literária, ou seja, uma ocupação literária e cultural. Onde tiver feira, nós estaremos presentes também com a literatura independente baiana, né, levando nossas produções para as diversas feiras baianas. Então, o Ocupa Pelô Literário foi o primeiro, né, de outros processos de ocupação que nós pretendemos também realizar. A Flipelô até teve espaço para autores independentes, mas, como você está falando aí, o universo é bem maior do que a gente imagina. Isso, o universo é muito grande, tanto que foram 42 autores que participaram, né? E assim, com uma produção super diversificada, nós tivemos livros de contos, poesia, romance, literatura infantil, literatura juvenil, contação de história, bate-papo com autores, né? Então, é uma programação bastante diversificada e que tem efervescência na nossa cena cultural baiana. Então, nós precisamos cada vez mais de espaço e de ampliação desses espaços, né? Nessas feiras e de uma democratização maior de acesso desses escritores à programação e à inserção nessas feiras. Então, o nosso movimento vem para isso, para marcar um espaço, para dizer, olha, nós produzimos coisas de qualidade, nós estamos aqui na Bahia produzindo e nós precisamos mostrar o nosso trabalho. Então, acho que o movimento vem para contribuir com essa ideia. Quando a gente está falando de escritores independentes, são escritores que bancam as suas próprias publicações, ou seja, ficam à margem das grandes editoras? Exato, ficam à margem das grandes editoras tradicionais, né, que são aquelas que o autor não paga para realizar um processo de publicação. Já a literatura independente, o autor ele investe ou parcialmente ou integralmente no valor da publicação das suas obras, né? Que é mais ou menos o que acontece de praxe na cena literária atual. Porque para um autor conseguir chegar a uma editora tradicional, né, é uma caminhada grande, não é uma coisa assim tão simples, tem toda uma trajetória que ele tem que seguir. Então, todo mundo começa atualmente a partir da literatura independente, da produção independente. O movimento abrange a literatura independente, autores e pequenas editoras que também estão aí no mercado tentando sobreviver, né, dentro do mercado editorial, que é bem competitivo, né, que tem editoras muito grandes, com muita verba, e editoras menores que estão aí também nessa resistência da produção de livros de autores que ainda não são conhecidos, né? Agora, tão desafiante quanto chegar numa grande editora, não é bancar uma publicação por conta própria também? É muito desafiante,
né? Há muitos percalços, né? Por exemplo, essa questão da distribuição do livro, principalmente, porque o autor banca a produção do livro e depois há uma dificuldade de distribuir. O que as grandes editoras acabam fazendo, Exato. né? Então, assim, onde eu vou vender o meu livro? Onde eu vou mostrar o meu livro, né? Então, esses espaços são importantes por isso, porque é o espaço que o autor tem para mostrar, para fazer circular, para vender, para mostrar a sua obra para o público, né? Então, tem, por exemplo, esse problema da distribuição, tem o problema também da divulgação do livro, que às vezes o autor não tem e não sabe como fazer isso, né? Como divulgar o livro para que ele chegue ao público leitor, né? Para que ele atinja os seus objetivos, porque todo livro é feito para ser lido. Nenhum livro é feito para ficar guardado, todo livro é feito para chegar ao público, né? Então, tem esses percalços, mas a caminhada é uma caminhada de resistência, então, assim, resistindo. Então, enquanto o autor não chegou lá, né, na editora tradicional, ele vai produzindo, resistindo, mostrando sua obra no boca a boca, participando de feiras, participando de evento, apresentando os seus escritos. Então, é uma forma de levar a literatura e marcar o seu espaço, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem muita coisa boa produzida na Bahia que precisa de espaço. Dê uma ideia desse perfil dos autores, dos escritores independentes, por mais que seja um perfil super diversificado, imagino eu, mas são de diversas faixas sociais, tem muita gente da periferia também produzindo conteúdo, eu sei que tem, e no caso, fez parte desse movimento também? Sim, tem muita gente da periferia. Tem pessoas de diversas áreas de atuação, então nós contamos com médicos, historiadores, jornalistas, pessoas de diversas áreas também de produção de conhecimento, né? Nós contamos com pequenas editoras e, assim, também escritor indígena participou da programação, né? Escritores negros, então é um movimento bem realmente heterogêneo que pretende dar conta da heterogeneidade da nossa produção literária, né? E pretende também ser um movimento democrático, né, para proporcionar esse espaço para todos, na medida do possível, é claro, porque também temos limitação física, limitações de organização do evento, né? Mas, na medida do possível, a gente busca abranger essa diversidade, né? E cada vez mais ampliar esse movimento é a nossa ideia. Nessa primeira edição do movimento de vocês, agora, nesse começo de agosto, vocês ocuparam um espaço específico no Centro Histórico, não foi? Exato, nós ocupamos o Casarão 17, que fica no coração do Terreiro de Jesus. É um lugar lindo, né? Muito tradicional e um casarão assim histórico, né? Que abraçou o projeto, né? Dos autores independentes. Contamos também com um show pocket da Raulzito Cover Band. Isso. Foi Aliás, muito legal. Até porque a Flipelô, que aconteceu em paralelo, fez homenagem a Raul Seixas esse ano, não foi? Exato. E Raul Seixas é, assim, maravilhoso, né? E o show também foi muito bom, teve muita participação dos autores e do público também. Então, foi um evento, assim, bem heterogêneo e também bem rico, né? Você pode ver a riqueza da programação e a gente pretende continuar levando essa ocupação literária para outros eventos literários baianos. Agora, dê um exemplo para a gente dos autores independentes que participaram desse movimento de ocupação, que puderam, de fato, refletir esse espírito de ocupação, de resistência, ou seja, caminhando de acordo com o propósito do movimento de vocês. Bem, nós tivemos, por exemplo, a participação de um escritor indígena, né, que levou as suas produções, e a gente precisa dar voz, por exemplo, a escritores indígenas. Nós tivemos participação de escritores mirins também, às vezes a gente não sabe que tem criança escrevendo, tem criança produzindo, né? Nós tivemos participação de escritores negros, escritores que têm autistas, né? Nós tivemos a participação também de escritores autistas. Então, nós tivemos, assim, toda uma diversidade, né, de participação, de produção, pessoas que também, além de escrever livros, são músicos, né, fazem outras coisas no campo da arte, tocam,
cantam. Então, tivemos assim uma grande heterogeneidade. Alguém pode até se perguntar, mas, poxa, música num evento literário, a literatura está na música também, não é? Exato, porque a literatura, ela é um elemento da cultura. Né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando apenas, às vezes a pessoa pensa, a cultura é apenas a música, né? Não, a cultura, ela é ampla, ela abrange várias produções. A literatura é uma parte da cultura e, portanto, ela também dialoga com essas outras formas, né? Então, a música, ela dialoga com a produção teatral, ela dialoga com a contação de história. Contação de história encenada, por exemplo, é um tipo, né, de produção teatral que também está atrelada à literatura, porque você pode contar a história de um livro, né? Encenar a história de um livro. Então, as linguagens, elas dialogam, não existe essa separação assim, né? Entre elas. Fico imaginando que tanto a Flipelô quanto a Ocupa Pelô Literária enfrentam o desafio de, poxa, como é que eu vou abraçar todos os autores, contemplar os diversos segmentos que compõem esse universo. Para você foi desafiador também nesse sentido, porque você está dizendo aí, existe uma produção muito grande da literatura independente, hoje em Salvador, na Bahia, um espaço específico, esse que vocês ocuparam, existe a limitação física do próprio espaço, mas como é que foi para selecionar esses autores independentes? Bem, foi uma coisa muito espontânea, porque assim, todos estavam com a mesma expectativa, que era, queremos fazer parte da Flipelô. Mas não havia como fazer parte da Flipelô. Então, se formou um grupo espontâneo, nos grupos de WhatsApp que eu faço parte, né, que tem escritores, vamos fazer, vamos produzir. E aí, a ideia partiu de mim, eu me juntei com a Tati Gonçalves, que é produtora cultural, tem a Palavra Borboleta, né, ela dirige a Palavra Borboleta, que é uma empresa de produção cultural. E aí ela disse, então vamos fazer, vamos levar à frente esse movimento. E começou, né, com a Ocupa Pelô Literário. Então, assim, foi bem espontâneo. Os escritores foram dizendo, eu quero participar, eu quero participar, eu quero participar. Formamos um grupo de 42 pessoas que, digamos assim, a lotação máxima que nós poderíamos colocar para um dia no Casarão 17. E conseguimos, então, fazer. Depois disso, quando o movimento começou a ser divulgado nas redes sociais, em outros veículos também, outros escritores entraram em contato. Eu também quero, e nós já fizemos uma lista para os próximos eventos, né? Então, assim, nós pretendemos ser bem democráticos, né? Para poder dar conta, de repente, alguém que já participou de um evento, né, nós podemos dar prioridade para o que não participou ainda, para que participe, né? Então, nossa pretensão é fazer esse movimento, é movimentar, é ocupar pela literatura, é ocupar pela cultura, é ocupar pela produção literária, porque eu acho que a literatura tem que estar em todo lugar, né? Então, um evento como o Flipelô, um evento como Flica, todos os lugares deveriam ter literatura, deveriam ter recital de poema, sarau, lançamento de livro, bate-papo com o autor, porque é uma coisa linda, você em cada lugar, você respirar literatura, você respirar poesia, né? Eu tive uma experiência dessa na Flip, Paraty. Sim. Eu viajei para lá. Paraty, lá no Rio. Isso, eu viajei para lá e assim, uma coisa incrível. Todos os lugares da Flip tem literatura. Você entra numa cafeteria para comer alguma coisa, tem alguém recitando poema, tem alguém falando sobre livro. Aí você sai, você vai para a praça e no meio da praça tem alguém também recitando poema, contando história. Então, assim, é como se toda a cidade fosse tomada pela cultura, pela literatura, né? E eu fiquei pensando, a gente tem muito a aprender, né, com esse evento, por exemplo, porque você tem uma programação que é oficial, que não dá conta de abranger tudo, né? Mas você tem a cultura que está pulsando, a literatura que está pulsando, a necessidade de espaço, né? Então, por que não ocupar a rua? Por que não ocupar as praças? Por que não ocupar os casarões, as igrejas, os museus, todo lugar com poesia, com literatura, né? É uma forma de meter o pé na porta, não é não? Exato. Agora, cumpre o seu papel de dar visibilidade e espaço para essa produção independente? Com certeza. E a gente viu isso no evento, né, nesse primeiro evento,
como a participação dos autores foi grande, né? Todos assim colaborando, querendo estar presentes, fazendo suas produções, falando com as pessoas, né? Então assim, e cada vez mais gente procurando a gente para dizer, olha, vamos ocupar a Flica, vamos ocupar outro evento, vamos ocupar, tá? A gente, calma, vamos aos pouquinhos, a gente vai organizando, né, tudo para a gente conseguir levar esse movimento para o maior número de eventos possível. Quem está nos acompanhando aqui já deve ter reparado que tem vários livros aqui na mesinha, é porque a Palmira também é escritora independente. Olha aqui, 3 Os Porquinhos, em Depois do Sopro do Lobo, livros infantis que a gente vai dar uma mergulhada nesse universo dela depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta. Palmira Heine, escritora, poeta, idealizadora do Ocupa Pelô Literário, esse movimento de ocupação e resistência literária que ocorreu em sua primeira edição, agora nesse segundo fim de semana de agosto, paralelamente à Flipelô, que é a Feira Literária Internacional do Pelô. E ela também, uma escritora independente. Estou vendo aqui, são vários livros. Deixa eu pegar aqui todos eles, só para a gente falar um pouquinho sobre eles, Palmira. Livros infantis. Exato. A minha produção é grande dentro da literatura infantil. Eu tenho mais de 14 obras publicadas, né, para o público infantil. Mais de 14? Exato. Estou vendo aqui, 3 Os Porquinhos, em Depois do Sopro do Lobo, Amendoim, a Tartaruguinha Encantada, O Mergulho da Gotinha, Nelson, o Porquinho Sem Espinhos, o que mais? Chapeuzinho no Pelô, olha que legal, no Pelô. E tem outro também no Pelô aqui, que é A Cigarra e a Formiga, uma aventura em Salvador. Você leva a cigarra para o Pelourinho também, é? A cigarra vem para o Parque da Cidade e a Chapeuzinho vai para o Pelourinho. Por que essa predileção pela literatura infantil? Bem, tudo começou quando eu ainda era estudante universitária. Eu escrevi o meu primeiro texto literário para publicação, que foi um texto infantil. E depois disso eu comecei a escrever mais para crianças. Primeiro que eu acho que há um papel muito grande na literatura infantil, que é o papel da formação dos leitores, né, dos primeiros leitores. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande ao escrever para a criança. A gente vai proporcionar à criança o contato inicial com a literatura, né? Pela primeira vez, às vezes a criança está ali tendo acesso ao livro, né? A gente vai fomentar a leitura, então é uma atividade muito importante que eu gosto muito de fazer. E segundo, porque as crianças são muito críticas, elas são questionadoras, elas são criativas, muito autênticas, né? Então isso eu gosto bastante, né? A criança chega e fala, olha, esse personagem devia ser assim, devia ser assado. E ela fala mesmo para você, ela lhe dá uma sugestão, ela diz alguma coisa que ela gostou, que ela não gostou na história, né? E os olhos brilham quando elas conhecem o escritor, quando elas conhecem. Ah, foi você que escreveu o livro, então elas se espelham, né, naquela pessoa. Ah, um dia também eu posso escrever. Isso é muito bom, né? Eu acho que é muito gratificante para um escritor. Tudo de bom, plantar essa sementinha do gosto pela leitura, formar novos leitores desde pequenininhos, né? Afinal de contas, é o público que precisa, de fato, crescer já acreditando, não é, na importância de você, enfim, ler, produzir, ter produção literária e tudo mais. A sua experiência, Palmira, enquanto escritora independente, estou vendo aqui que são livros muito bem editados, todos eles com ilustrações. Ou seja, como é que foi a sua saga, ou como é a sua saga para colocar no mercado livros, produções independentes como essas? Bem, atualmente eu já tenho todo o traquejo, né, de como produzir o livro, contatos, etc. Mas quando eu iniciei, que é uma coisa que acontece muito com os autores independentes, há uma grande dificuldade de você saber como fazer o processo do livro, como editar, quem procurar, quais são os contatos, né? Como é que eu posso ter um livro de qualidade?
efetivamente, porque quando a gente fala de produção independente, é preciso ressaltar que a produção independente, ela também pode ser uma produção de qualidade. Muitas vezes a pessoa pensa, uma produção independente é uma produção que não tem, é feita de qualquer maneira, não tem qualidade. Muito pelo contrário, a gente precisa prezar muito pela qualidade para a gente mostrar que aquilo que a gente faz é bom, que aquilo que a gente faz realmente é algo que deve ser conhecido e deve circular, né? Então, no início foi bem difícil, porque para você ter os contatos, saber, né, onde é que você vai conseguir um ilustrador que você possa estar trazendo para ilustrar sua obra. Uma ilustração, por exemplo, de um livro infantil não é uma coisa barata, né, de se fazer. Geralmente é um dos elementos mais caros que o autor tem que trazer para a sua obra. Mas todos os seus livros têm ilustrações, não tem? Tem ilustrações. Todos eles têm. Todos eles têm, mas é isso. A gente precisa saber os contatos, né? Quem é que a gente vai procurar para fazer a ilustração, né? Qual é o nosso orçamento? Quanto é que a gente pode investir? Também tem a possibilidade de pequenas editoras que realizam esse processo, né? Com investimento do autor e realizam todo o processo. Inicialmente não, inicialmente eu realmente fiz publicações independentes, né? Eu fui assim, descobrindo tudo, como é que fazia, onde é que eu ia... uma gráfica? Para diagramar, eu procurei diagramador, eu procurei ilustrador, eu procurei como registrava o livro na Biblioteca Nacional, como fazia a ficha catalográfica, o ISBN, então eu fui desbravando tudo, né? Então eu tenho o conhecimento hoje bastante, se eu quiser fazer um livro completamente independente, eu tenho esse conhecimento. Comportamento de quem é independente, né? Deixa que eu resolvo, né? No entanto, meus livros começaram a ser lidos por escolas, né? As escolas começaram a se interessar. Vou fazer contação de história, os meninos queriam comprar. E aí, o meu marido teve a ideia de criar um pequeno selo editorial, que é a Usina de Textos Editora, que eu tenho feito as publicações via esse selo do meu marido, né? Que é Usina de Textos Editora, e tem sido publicadas as minhas obras por esse selo. E o seu gosto pela literatura? Quando é que você se descobriu escritora? Bem pequena. E isso tem muito a ver com meu pai, né? Meu pai, ele gostava muito de poesia e ele fazia com que os filhos recitassem poemas. Então, ele fazia tipo uma competição. Nós éramos, na época, quando eu era ainda pequenininha, 3, depois veio minha irmã mais nova, né? 4. E aí ele ficava, quem vai recitar a poesia tal? E eu, muito pequenininha, eu sempre perdia dos meus irmãos, porque eles decoravam as poesias e eu não conseguia falar. Eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir recitar uma poesia. E aí aconteceu o movimento contrário, que eles foram para outras ocupações e eu me tornei escritora, né? Fazendo não só poesias, mas escrevendo também contos e outros gêneros. Quer dizer que você tem essa predileção pela literatura infantil, mas não apenas. Não apenas, também escrevo poemas, crônicas, né, contos e outros mais, mas eu gosto muito de literatura infantil e é uma coisa que me encanta bastante estar com as crianças, conversar com elas, ver o brilho nos olhos, né, ouvir o que elas dizem e a ludicidade, porque o lugar da literatura infantil é o lugar do lúdico. Eu sou professora universitária, então dentro da universidade eu tenho que ter uma linguagem científica, né, reflexiva. E na literatura infantil é o lugar onde eu posso ser lúdica, onde eu posso ser criativa, onde eu posso trazer coisas inusitadas da criatividade, né? Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho vim para Salvador, né? É uma coisa criativa que veio de uma ideia de uma criança que fez uma reclamação para mim uma vez, numa edição da Flipelô. Ela falou assim, você é escritora, eu quero fazer uma reclamação. Aqui não tem nenhum livro que fale de Salvador. E eu queria muito ler um livro que falasse de Salvador. Uma criança falou isso para mim, né? Olha. Fez essa observação.
E aí eu disse, meu Deus, ela tem toda a razão. E eu fui para casa com aquilo, né, pensando. E a história da Chapeuzinho era a minha preferida quando era criança. Meu pai contava, fazia as vozes do caçador, do lobo. E eu, assim, amava essa história. E aí eu tive a ideia de fazer a releitura, né? Coincidiu com meu primo, que estava vindo para cá, para Salvador, ele veio de Londres, ele me ligou, falou, Palmira, vamos ali comigo no Pelourinho, nunca mais fui, e nós fomos, e lá eu tive a ideia de trazer Chapeuzinho para o Pelourinho, né? A gente falava há pouco da diversidade cultural de Salvador, da própria diversidade literária, e você bebe de qual fonte para se inspirar, ou já bebeu de qual fonte para chegar onde chegou? Bem, eu gosto muito de Marina Colasanti, uma escritora assim, de um refinamento maravilhoso, né? Manuel de Barros, que é o escritor das pequenas coisas, ele faz poemas com pequenas coisas, né? Também Rubem Alves, que é um pedagogo, né? E tem uma obra assim muito grande. Então, todas essas produções me inspiraram, além de outras, né? Das tradicionais que a gente já conhece, mas em especial, eu cito esses que são realmente os meus preferidos. Imagino que, a exemplo do Ocupa pelo Literário, outros movimentos de ocupação, de resistência literária ocorram Brasil afora. Você troca figurinha com outros movimentos? Como é que enxerga essa disposição de autores independentes de criarem seus próprios movimentos? Imagino eu que não é só exclusivo daqui de Salvador, né? Não, é uma coisa muito interessante que atualmente vários grupos coletivos foram surgindo, não só aqui na Bahia, né? Por exemplo, eu participo de um coletivo só de mulheres, então mulheres escritoras, né? Participo de um coletivo só de literatura infantil. E isso começou a acontecer no Brasil inteiro. Então tem outros coletivos também no Brasil que vão privilegiar essa literatura independente. Um desses coletivos é o Mulherio das Letras, que é um coletivo muito grande, constituído por muitas mulheres que escrevem diversos gêneros. E na história a gente sabe que a mulher, ela foi muito preterida, principalmente na produção literária também, não só na produção literária, porque a gente sabe que tem historicamente uma série de questões que envolvem a participação da mulher na sociedade. Mas, por exemplo, na literatura, muitas vezes para a mulher escrever um livro, um romance, ela tinha que ter um pseudônimo masculino, né? Ela não podia escrever como mulher. Né? Então, esses coletivos, eles vêm trazer uma grande importância para mostrar a produção feminina, que a gente chama de escrita de autoria feminina, né? Dizer, as mulheres escrevem, as mulheres precisam ter o espaço, as mulheres precisam ser lidas. E aí a gente costuma perguntar, quantas mulheres você já leu? Quantos livros de mulheres você tem na sua casa e você dá para as pessoas, presenteia, né? E já leu, porque na história não foi fácil as mulheres chegarem hoje e terem essa produção tão ampla e com tanta liberdade, né? Tão livre. A gente está falando aqui dos desafios. Exato. Do mercado independente, dos próprios autores de colocarem seus livros no mercado. Nessa primeira edição do Ocupa pelo Literário, eu vi que foi entrada gratuita, houve a venda dos livros dos participantes. Como é que você avalia o modelo de financiamento, de sustentabilidade de um evento como esse? Também não deve ser fácil, né? Não é fácil. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio ainda, né? Nós pretendemos, com toda essa visibilidade, ter patrocínio, né? Também tem uma coisa muito, que eu acho que é muito difícil, por exemplo, editais de feiras literárias. Às vezes são muito burocráticos, pedem muitos documentos, pedem muitas coisas e, às vezes, os escritores não têm condições de participar por conta dessa burocracia, né? Então, a gente termina ficando de fora também desses editais, desse tipo de financiamento. Então, assim, a gente se une e também faz uma cotização para realizar o evento, porque a gente tem despesas, né? Então, tem despesa para estar lá no casarão, tem despesa para a programação, para a banda que vai tocar, né? Para tudo isso. Então, mas isso é compartilhado entre os participantes? Isso é compartilhado democraticamente entre os participantes, de maneira que não fica pesado para ninguém e a gente consegue realizar o evento. Isso também acontece nos coletivos, né? Que geralmente fazem caixas. Nós vamos publicar nossas obras, então fazem caixas para que tenha verba para fazer a publicação das obras. Então, é uma forma de
de se ajudar mutuamente e também de fazer suas publicações, seus eventos, né? De maneira que todos possam participar. Eu sei que você já disse que foi só o começo, esse Ocupa Pelô Literário, vem aí a Flica, a festa literária de Cachoeira, ou seja, vocês pretendem ocupar novos espaços, mas diz para a gente qual é o futuro que você vislumbra para esse movimento, outras iniciativas de resistência cultural que já estejam na sua mira? Bem, eu espero que esse movimento cresça bastante e tem mostrado um grande potencial, porque muitos escritores têm se mostrado interessados em fazer parte, em participar, né? Nós temos um grupo de WhatsApp com vários escritores, muitos que não participaram do Ocupa Pelô Literário, querem participar da ocupação da Flica, né? Então, nós já estamos vendo uma forma de ocupar a Flica também, para a Flica ter o espaço para os autores independentes, para a gente mostrar nosso trabalho, né? E outros. Então, a gente está aí fazendo esse movimento, né? De realmente levar a literatura para todo lugar, de levar a poesia para todo lugar, de levar a cultura para todo lugar. E a gente vai fazendo isso realmente na resistência, por isso que o movimento é resistência, porque a gente vai nas margens, né? Mas assim, a gente vai organizado, a gente vai junto, a gente vai com qualidade, a gente vai fazendo esse movimento realmente bonito, tecendo esses fios, né? Tão bonitos. E com muita energia, né? Porque você, pelo menos, fala com muita energia. E acho que qualquer movimento de ocupação, de resistência, para difundir a arte, o conhecimento, é digno de aplauso. Então, parabéns, que esse movimento, de fato, se fortaleça cada vez mais. E muito obrigado também pela sua disponibilidade, pela atenção dada ao nosso público. Muito obrigado, Palmira. Eu que agradeço, Jefferson, pela oportunidade e por essa abertura que você está dando aqui para que eu venha aqui falar sobre isso, né, e trazer esses elementos culturais tão importantes. Então, muito obrigada. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.